Olá a todos, nós somos acadêmicas da Universidade do Estado do Amazonas, do curso de Pedagogia, e vamos apresentar o nosso trabalho sobre a curumizada na ENS, uma mobilidade coletiva para a permanência materna na Universidade do Estado do Amazonas. Eu sou a Vera, eu sou uma mulher de pele parda, estou com os cabelos soltos e usando uma blusa rosa. As minhas colegas são a Aline e a Roma. Olá, eu sou a Roma, eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos, eu uso óculos e estou no momento usando uma camiseta preta. Olá, meu nome é Aline, eu também sou parda e estou usando óculos. Meu cabelo tá preso num coque e eu tô com uma camisa preta com alguns detalhes em azul. Agora eu vou explicar como nasceu a ideia da cromizada, a partir de quê? A gente entende que o papel social da mulher, ele historicamente, né, é o de cuidadora do lar, é uma pessoa que ela assume todos os trabalhos e os cuidados do lar, e isso inclui o cuidado com os filhos. Mas, atualmente, as mulheres também estão no mercado de trabalho, só que isso não isenta ela desse cuidado com o lar, desse trabalho majoritário no lar e com os filhos. E algumas dessas mulheres também estudam, e acaba que elas ficam com essa carga tripla para elas. E aí, quando elas começam a não dar conta, a primeira coisa que ela desiste muitas vezes é o estudo. Por isso que a gente julga interessante que a universidade ela dê a essa cidadã uma assistência para que essa evasão ela não ocorra, né? E aí a gente fazendo as nossas pesquisas sobre esse assunto, a gente descobriu que existem universidades no Brasil que oferecem creches universitárias, oferecem um ambiente acolhedor para essas crianças. E trazendo para o nosso contexto, que é da Escola Normal Superior, aí em Manaus, né, que é a unidade de licenciatura da UEA, isso não existe. É uma unidade que ela está formando professores, nós vamos trabalhar com crianças, mas ela não é acolhedora com criança. O ambiente, ele chega até a ser hostil para as crianças, e nós temos casos de professores e colegas que não foram acolhedores. E acaba que isso dificulta a vida acadêmica dessa mãe. Essa mãe, ela não exerce plenamente a sua vida acadêmica. Eu falo por mim, eu sou mãe. Quando eu entrei na universidade, a minha filha, ela era um bebê de meses, e ali não existia, por exemplo, um ambiente para eu trocar a fralda dela. Muitas vezes, quando eu precisei levar ela para a universidade, eu passei mais tempo fora da sala do que dentro da sala, com essa preocupação de incomodar e tudo mais. E não participei plenamente da minha vida acadêmica, por exemplo. Esse é o primeiro trabalho de pesquisa que eu faço justamente por isso. E daí dessa observação de como essas mães vivem na academia, a gente teve a iniciativa da Curumizada, né? Que é para trazer essas crianças para dentro desse ambiente e ver de que forma que a gente pode oferecer essa assistência. E aí a Aline vai dar continuidade sobre isso. Aí, bom, como a Vera falou, né, eu vou dar continuidade sobre essa temática. E aí, eu trouxe aqui as maternas estudantis notistas e possibilidades coletivas. E aí, como que a gente conseguiu produzir a cromizada, como que foi e tal. E aí, e como que funcionou tudo isso, né? A gente percebeu, né, a Vera, como ela é mãe, ela conseguiu perceber isso de forma muito mais clara, mas a gente percebeu dentro da sala de aula essas questões, né? Mas nós somos estudantes de pedagogia, então a gente está sempre ali observando as crianças, etc. E aí a gente percebeu em sala de aula que essas questões eram muito fortes e que essas mulheres sofriam muito violência dentro da sala de aula. E aí a gente percebia professores que humilhavam, que maltratavam dessas mães. E aí a gente começou a se questionar de como poderíamos, de alguma forma, ajudar, né? E aí temos uma colega nossa, que inclusive está apresentando um trabalho, só que em outro eixo aqui, e aí a gente percebeu muito dessa questão quando estávamos muito ligadas a ela e a criança dela, e com a Vera também. E aí a gente começou a perceber, começou a ter essas inquietações, né? E aí começamos a pensar como que a gente faz para a universidade prestar atenção e como que a gente faz barulho para a universidade começar a pensar essas questões. Porque por mais que a gente conseguisse ver as denúncias, eram claras, às vezes as mulheres reclamavam, e mesmo assim não tinham retorno porque não era tão relevante ou porque não podiam fazer nada, a universidade deixava essas questões muito omissas. E aí a gente começou a pensar, o que a gente pode fazer para mudar essa realidade? E aí foi quando a gente começou a pesquisar e tudo mais. E aí nós tivemos, né, essa pesquisa foi uma coisa muito manual que nós fizemos, dessa questão aqui, que eu até botei aqui, que no norte nós não temos nenhuma creche universitária, não temos em nenhuma universidade pública, né? E aí, também botamos aqui um dado de que aqui, a nossa região, é uma das regiões que as crianças estão mais fora da creche, né? E aí isso está diretamente relacionado também com as mães na universidade. E aí, andando nisso, nós pensamos, de que forma a gente consegue mudar um pouco essa realidade, pode fazer um pouco de barulho. Foi quando nós resolvemos montar uma chapa para entrar no Centro Acadêmico de Pedagogia, que é o CAPED. E aí nós exercemos nosso mandato de 2024, ali do mês de 2024 até meio agora, início de 2025. E aí começamos a pensar estratégias realmente para trazer esse assunto, para fazer esse assunto ser uma coisa mais visível e etc. E aí, uma das estratégias, de formas que a gente encontrou, foi através do Fórum Materno Estudantil, na época a gente participou, e aí foi lá que a gente começou a ter contato, ver como que funcionava em outras, né, em outras universidades, como que tinha esse avanço em relação à Universidade do Estado do Amazonas, e aí começamos a perceber como que a gente estava bem atrasado em relação a isso. E a gente firmou
uma parceria com o PAPU, que é o Programa de Apoio à Parentalidade na Universidade, que é lá de Tocantins, da UFNT, e aí a gente trouxe eles para o debate, pediu para eles nos ajudarem, e aí foi quando eles fizeram uma palestra, né? Essa parte inicial foi uma questão mais de sensibilização da comunidade acadêmica da universidade, e a gente começou a instigar essas questões dentro da universidade, né? E aí ele foi um contato muito importante, porque lá eles começaram, eles trouxeram essa questão, e aí a gente percebeu como que a comunidade começou a enxergar melhor essas questões, que era muito visibilizado, então eles começaram a perceber que essas questões também estavam ali dentro. E aí, a partir disso, também, na Semana de Pedagogia do ano, também fizemos uma roda de conversa que era sobre a invisibilização materna na universidade. Lá, as mães tiveram um espaço em que elas poderiam falar, poderiam expor, né, como é essa questão de ser mãe, de estar dentro da universidade, como isso influencia nas questões acadêmicas. E aí, a outra estratégia que nós pensamos também foi a economizada, que eu vou deixar para a minha colega Roma dar continuidade nessa questão. Bom, eu sou a Roma e como o tempo está bastante curto, eu vou explicar brevemente sobre como foi a colunizada. Ela surgiu como uma estratégia propriamente do Centro Acadêmico de Pedagogia, na época que a gente fazia parte da gestão Columin, que foi uma gestão voltada principalmente para as crianças que estavam presentes ali na universidade. A gente via elas sofrerem preconceito, a gente via desdém por parte de professores e até de alunos, e a gente percebeu o preconceito que colegas nossos sofreram em sala de aula. E a colunizada ela surgiu como essa estratégia para disseminar a luta pela causa materna estudantil na universidade. E foi um evento voltado assim para o Dia das Crianças, que pudesse trazer as crianças para esse espaço de dentro da universidade e também mostrar que o lugar de criança é na universidade. E dentro da comunidade foram feitos vários mini-eventos, foram feitos brincadeiras na brinquedoteca, que é o próprio LAPET, que apesar de ter esse nome de brinquedoteca, na verdade é um laboratório. Foram feitos um evento de leitura e contação de história, foi feita oficina de pintura facial, oficina de pintura mesmo. Então, essa ideia da colunizada, ela foi um pontapé inicial para que a gente pudesse partir para movimentos mais concretos, para lutas que são mais concretas, que a gente pudesse garantir essa permanência dessas mães na universidade, tanto na ENS quanto em qualquer unidade da UEA. E a gente fez isso através do movimento estudantil. A gente entrou nesse movimento estudantil justamente para lutar por essas mães, para lutar para que elas permaneçam nesse espaço da universidade, porque a universidade também é espaço de mães. E a educação, ela é um direito universal. E a gente espera que, com esses planejamentos que a gente tenha feito, eles sejam eficazes e a gente lute contra esse sistema patriarcal que pune e segrega essas mulheres. E como considerações finais, como eu falei, a educação ela é universal. Então, será que essas mulheres elas deixam de se tornarem cidadãos a partir do momento que elas se tornam mães? Muitas vezes essas mulheres elas são segregadas de espaços sociais, como a própria universidade, cinemas, lugares públicos, porque as pessoas elas desumanizam muito as crianças e propriamente as mães. E a gente está aqui como um movimento que busca trazer essa luta coletiva, que a gente busca aproximar essas mulheres da universidade, seja pública ou privada, e a gente tenta trazer essas demandas para assegurar que, conforme as políticas públicas elas agem de acordo com a necessidade dessas mulheres. Na UEA tem um papel, que é um documento que traz todas as políticas públicas da universidade. E dentro desse documento tem o auxílio creche, só que esse auxílio creche é como se fosse uma lenda urbana, é algo que só existe no papel, porque na realidade a gente vê que não existe auxílio creche. E, portanto, a gente vê como é inaceitável, como é doloroso todo esse processo que essas mulheres passam. A gente na época, a gente tinha um saque de reclamações a respeito de coisas da universidade e recebíamos reclamações de mães, por exemplo, que eram segregadas dentro desse espaço de aula, ou então de um questionário que a Aline fez, que ela faz parte de um movimento de mães na universidade, em que algumas dessas mulheres, elas desistiram do curso, porque elas não tinham como trazer o filho para a universidade e não tinham como deixar ele sozinho em casa. E isso é uma coisa muito lamentável. Então, a gente tenta fazer com que essas mães, elas consigam continuar a frequentar a universidade, a gente tenta fazer com que elas não tenham com essa regulação, para que elas não sejam segregadas, elas são pertencentes a esses espaços sociais, elas são cidadãs, elas têm os seus devidos direitos, só que no caso, o que a gente vê é que esses direitos são negados. O acesso à universidade pública, ele deveria ser universal, e também a gente devia dar a possibilidade para que essas mulheres tenham essa oportunidade de estudar, só que o que acontece é que elas são prejudicadas por não ter políticas públicas de assistência para elas dentro desses espaços. E maternar, propriamente, é um ato político, como a gente viu durante toda essa apresentação. A conquista de direitos ela só é possível através da luta pelo povo e pela luta que a gente está fazendo através do movimento estudantil. Por isso que o movimento estudantil ele se torna tão necessário, ele deve ser um movimento de base para buscar melhorias e conseguir com que essas mulheres garantam os seus devidos direitos. E como agradecimentos para finalizar, a gente agradece a Ayla, a Catarina, a Júlia, ao Isaac e ao João, que são crianças filhas de acadêmicas finalistas do curso de licenciatura em Pedagogia da UEA. E também as suas respectivas mães pela força, resiliência de serem mães universitárias. E a gente agradece pela oportunidade de fazer essa apresentação. Muito obrigada.
E essas são as nossas referências.